Oi, gente, boa tarde. Bem-vindos aqui na minha casa para a gente poder tomar o nosso chazinho, né? Aqui, ó, hoje eu fiz até um chazinho de camomila para deixar bem calminha, para já me preparar para minha noite, né? Muito bom. Prepara um chazinho aí para você também. Mas que bom a gente poder estar juntos. E eu queria saber como é que você tá. Como é que tá a vida? Como é que tá essa vida de quarentena aí, com o filho em casa? Talvez algumas de vocês estão com o marido. O meu não, o meu tá trabalhando, ele não tá home office. Mas o serviço aqui aumentou, né? Toda hora na cozinha, fazendo comida, fazendo lanche para filha e, enfim, vida online, trabalho, escola, essas coisas. Mas faz parte, né? Vai passar, se Deus quiser, vai passar. E eu queria saber como é que vocês estão. Aí nos comentários, escreve aí como é que tá, como é que tá a sua rotina, o que é que tá te inquietando, o que é que você tem feito divertido, dá suas dicas também de como você tá gerenciando esse tempo de quarentena aí. Vai lá e coloca nos comentários que eu quero interagir com você, tá bom? Então, eu hoje recebi uma notícia, eu queria compartilhar com vocês. Uma amiga minha, ela trabalha com projetos sociais e ela mandou uma notícia falando que uma instituição que é pública, um local onde dá abrigo para pessoas que são usuárias de substâncias, né? Drogas, né? Cocaína, crack, álcool, enfim. Pessoas em situação de vulnerabilidade vão deixar de ter um espaço que seria público para eles, para cuidado, vão deixar de ter esse espaço de cuidado. E as pessoas que trabalham com isso estavam muito revoltadas e falando assim, opa, não pode acontecer isso, porque realmente, né, é um espaço de cuidado que dá um pouco de dignidade humana. E essa situação, essa notícia, me entristeceu o coração e me fez pensar quem são aquelas pessoas que estão ali em uma situação subhumana, né, desumana, degradante, né, que estão ali num limbo social. Quem são aquelas pessoas? Quem são aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles jovens, adolescentes, talvez até crianças ali, entregues à própria sorte, né? E eu fiquei pensando quem são, por que eles foram parar ali, né? Qual foi a trajetória de vida que os levou a este ponto, né? E me fez pensar também nas mães, né? Porque aquelas pessoas que estão ali, elas foram geradas por uma pessoa, né? Então eu fiquei pensando no coração daquelas mães, muitas nem sabem que os filhos estão ali, muitas já se perderam dos filhos e muitos não têm mais família, não tem vínculo, né? Não tem vínculo afetivo, social com ninguém. E eu fiquei pensando tanto em quem tá lá, enquanto quem tá do lado de cá, né? Quem gerou e pode ter perdido, que o filho tá numa situação, ou a filha, né? Tá numa situação de morto, né? Morto-vivo, tá lá perambulando, entrega a própria sorte. E aí, pensando nessa notícia que eu recebi, eu lembrei também do texto que eu tenho meditado essa semana. É engraçado como que Deus faz as coisas, né? Eu estou meditando essa semana lá em Lucas 7, 11, 16 sobre o texto da viúva de Naim. E chegou essa notícia e eu falei, opa, né? Me fala, me mobiliza o coração e eu gostaria de compartilhar com vocês. Se você tem a sua Bíblia, lê lá, Lucas 7, 11, 16. Eu tô com a minha aqui e eu vou estar lendo para vocês. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu digo, levante-se.
O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles, e Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Bom, essa história, né? O que ela está relatando aqui? Que existia, né, uma viúva lá da cidade de Naim e que fala que ela tinha um único filho, era filho único. Aí, essa mulher que tinha esse filho único, ela estava indo enterrar este filho. Eu fiquei pensando no coração dessa mulher. Ela já tinha passado pela perda do marido. Eu conheço algumas viúvas e que muitas delas não conseguiram ainda superar, né, o luto, a fase do luto, a ter uma vida restaurada, ainda sentem dor. E eu fiquei pensando, essa viúva lá de Naim, naquela época, os homens eram os provedores. E uma vez que o marido morreu, ela não tinha mais provedor. E eu imagino que ela colocou todas as expectativas no filho. O filho que ia cuidar dela, o filho que ia garantir uma subsistência para ela. Era com o filho que ela conversava, que ela se relacionava, né? Que ela depositava todo o seu afeto. Era com o filho. Era com ele que ela se relacionava. E, de repente, o mundo dela acabou. Ela perdeu o marido e perdeu o filho. Gente, imagina perder um filho. Eu não consigo nem imaginar a dor. Eu sei o que é perder um pai e uma mãe, mas um filho é uma dor dilacerante, uma crise emocional, física, espiritual, creio eu. Deve ter batido na porta dessa mulher. Mas aí aconteceu algo extraordinário. Ela teve um encontro com Jesus e toda a história mudou. Quando encontramos com Jesus, a história é outra. Não conheço ninguém que teve um encontro com Jesus e saiu da mesma forma, não. E é engraçado porque aqui no texto fala, Jesus se compadeceu daquela mulher. Ele viu ela chorando. Ele sentiu o coração dela. E ele chegou lá no caixão do menino, tocou, e ele deu uma ordem, um comando, jovem, levante-se. E o jovem levantou, e é engraçado que fala aqui no texto que ele começou a conversar, ele começou a falar, ele começou a interagir, a se relacionar. Olha como que Deus é maravilhoso. Ele devolveu o filho para aquela mãe. E aí eu fiquei imaginando, né, a alegria da mãe, do filho, a surpresa que eles presenciaram desse encontro extraordinário, saiu da morte para a vida, uma ressurreição aconteceu ali. Das pessoas que presenciaram ali, ninguém, a partir dali, teve a vida da mesma forma. Eu não sei como era o relacionamento desta viúva com esse filho, mas com certeza esse relacionamento que os dois tinham a partir desse que ele ressuscitou foi um relacionamento muito mais significativo, com muito mais qualidade, porque aí eles começaram a pensar, olha, um dia eu te perdi, não quero te perder mais. E aí, o que essa história tem a dizer comigo no meu movimento de vida e quando eu tive esta notícia? Eu fiquei pensando, quantas mães não estão agora enterrando seus filhos, indo enterrar seus filhos? Aí você pode me perguntar assim, Adriana, como assim? Meu filho tá aqui do meu lado. Ele tá lá assistindo televisão. A minha mesmo tá assistindo televisão agora, enquanto eu tô filmando com vocês. Ah, o meu tá lá no celular. Como assim? Tá aqui. Eu quero dizer pra você, tem muitas mães, nesse exato momento, que estão com relacionamentos mortos com seus filhos.
que seus filhos não conversam mais com elas. Da mesma forma que o filho da viúva de Naim estava morto e o morto não fala, tem muita gente dentro de casa agora, filho, criança, adolescente, jovem, adulto, filhos que não conversam mais com seus pais e mães, né? Quando eu falo pais, mães e pais. E nem a mãe se preocupa. Quantas mães hoje estão entregues aí em redes sociais, conversando com amigas e não dão atenção para os seus filhos? É uma preocupação, o cuidado do nosso filho é uma preocupação que tem que ser minha e sua. Cada ser que o Senhor colocou em nossas mãos é nossa responsabilidade cuidar. E cuidar da vida emocional, da vida física, das necessidades materiais e da vida espiritual. Você tem tido um tempo de qualidade com seu filho? Você tem tido encontros significativos com o Senhor, encontros extraordinários que vão mudar a sua vida interior? Porque, gente, antes de dar coisas pra gente, o Senhor quer ter um relacionamento de mudança de vida. O Espírito Santo de Deus é aquele que vai nos ajudar a transformar o nosso interior, o nosso caráter, o nosso espírito, as nossas emoções, o nosso mundo interior, conforme a imagem e semelhança de Jesus. Então, a partir do momento que a gente tem um encontro com Jesus, a gente começa a modelar o nosso comportamento, a nossa vida, no estilo de vida de Jesus. Então, por isso que é importante a gente ler a palavra de Deus, ler os evangelhos, como Jesus se relacionava com as pessoas, como ele conversava com as pessoas, né? Pede ajuda ao Espírito Santo. Espírito Santo, age na minha vida, me ajuda a entender a palavra, me ajuda a empregar, a aplicar a palavra na minha vida, né? Toca no meu interior, toca nas minhas estruturas emocionais, me ajuda, né? Eu quero entregar todas as minhas defesas, as minhas fortalezas, abrir mão e para o Senhor entrar e começar a trabalhar em mim, para então eu poder começar a ser um agente de mudança dentro da minha casa, nos meus relacionamentos com as pessoas que vivem lá, quer seja o marido, ou o pai, a mãe, os seus filhos. Então hoje eu quero falar principalmente para você, mãe, para você tia, para você avó, para você que tem uma criança aos seus cuidados. Não entregue os seus filhos, chame-os para a vida. Seja um agente, um canal de mudança que vai gerar vida para os seus filhos. E eu quero te perguntar, como que está a qualidade de relacionamento de você com seus filhos? Você sabe qual é o mundo interior dos seus filhos? O que eles pensam da vida, o que eles sentem? O que eles estão sentindo aí com esse mundo novo que se apresenta para nós, que estamos agora dentro de nossas casas, nesse isolamento? Já tem conversado? Como ele está se relacionando com os seus colegas? Quem são os amigos deles? O que eles conversam? O que eles pensam sobre a vida? O que eles gostam de brincar? O que eles gostam de conversar, de comer? Você interage? Você se importa? A vida espiritual do seu filho, da sua filha, seu neto, sobrinho, sei lá, é importante para você? Você já pensou nisso? Que a vida espiritual da sua criança, do seu adolescente, do seu jovem, é mais importante do que a escola que você vai dar para ele? Aí você pode falar assim, Adriana, mas escola é importante. Que bom se todo mundo tivesse boas escolas, boas roupas para dar para os seus filhos, boas comidas, né? Comidas boas. Que bom! Diversão. Ótimo! Maravilha! Todo mundo deve ter acesso a essas coisas, né? Se possível, por que não? Mas a vida espiritual, a vida emocional é muito importante, gente. Muito importante. Você tem feito isso? Você tem um tempo com seu filho para falar com ele a respeito de Deus, quem é Deus,
quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Você sabe quem são eles? Você ora com seu filho? Você agradece o seu filho? Hoje nós temos o ar aí, ó, de graça. E quantos estão no hospital agora precisando de um balão de oxigênio? Então, Deus dá isso pra gente de graça. O Senhor sabe de todas as nossas necessidades, Ele cuida. E o que o Senhor quer hoje, nos convidar a mim e a você, é que a gente se importe com os nossos filhos e que eles não venham ser mais um que vão engrossar a lista dos órgãos públicos de catalogar. Esse está na sarjeta, esse está usando droga, esse está no crime organizado, esse é um abusador de mulheres. Tem jovens, adolescentes aí matando mulheres porque não sabe administrar uma frustração. Por que não sabe administrar uma frustração? Não foi ensinado sobre as emoções. Então, peça ao Espírito Santo para começar a trabalhar no seu coração. Peça a Ele para tocar no coração dos seus filhos. Da mesma forma que Jesus ressuscitou aquele filho da viúva de Naim, Ele quer ressuscitar o seu filho, a sua filha, a sua criança, o seu jovem, o seu adolescente, o seu filho, neto, adulto. Ele quer. E é interessante que fala que ele tocou e falou assim, levante-se. Ele levantou e começou a conversar, começou a interagir. E hoje eu quero falar com você. O Senhor, Ele quer fazer com que o seu filho, a sua filha, volte a conversar com você. Ele quer consolar o seu coração. E para isso, basta você render ao Senhor. Comece a ler a palavra, peça ao Espírito Santo para te dar conhecimento, entendimento, revelação de quem é o Senhor Jesus, o que Ele quer fazer na sua vida. Não precisa de ter medo. Você pode falar comigo assim, Adriana, mas eu tô ansiosa porque eu tenho que pagar aluguel e eu não tem dinheiro, não tem trabalho. Gente, é um fato. Talvez essa crise vai fazer você perder o seu padrão de vida. Vai. E vou falar mais com você. O Senhor, Ele não está preocupado só em te dar um emprego, em restaurar a sua condição financeira, em fazer com que o seu filho não vá estudar talvez numa escola pública. Eu tive amigas essa semana que falou que talvez, se a coisa não mudar, vão tirar filhos da escola particular. Gente, mais do que isso, o Senhor está querendo trabalhar na nossa vida, na minha vida e na sua, no nosso interior. Isso é mais importante para Ele. Relacionar com Ele é mais importante porque Ele dá tudo. Se você chegou vivo até aqui, até o dia que Ele tiver escrito para você, você vai chegar. Talvez você não chegue com o padrão de vida que você deseja, mas você vai crescer muito mais interiormente. Você vai ganhar muito mais. Nem sempre perder é perder. Muitas vezes, perder com Cristo é ganhar vida. E eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo. No vídeo anterior, eu até falei com vocês que eu trabalhava numa empresa, né, de grande porte, eu fui crescendo, tendo ascensão profissional. Aí, quando eu estava muito bem, eu fui mandada embora. E para mim foi uma crise, porque eu nunca tinha sido mandada embora. E coincidentemente com essa crise que eu tinha sido mandada embora, um mês antes eu tinha tido uma paralisia facial que eu perdi 88% dos meus nervos faciais. Então eu fiquei tipo um monstro. E então eu estava numa crise terrível, porque o meu rosto estava desfigurado e não estava voltando, porque foi muito severo, eu ia ter que fazer reconstrução da face, e aí por um milagre eu não precisei, mas eu perdi meu trabalho. E foi passando o tempo, 1, 2, 3 meses, e eu nunca fiquei batendo pedindo emprego, eu sempre recebia ligações me convidando para trabalhar. E aí eu entrei em desespero e
na minha imaturidade emocional e espiritual de vida com Deus, eu no meu quarto sozinha orei e falei assim, Senhor, eu sei que o Senhor sempre cuidou da minha vida profissional e sempre me deu um empregão, né? Então eu vou fazer um acordo com o Senhor. Eu dou 7 dias para o Senhor me arranjar um trabalho. E mais, eu falei com ele, assim que o senhor me arranjar um trabalho, como o senhor me arranja trabalho só ganhando muito dinheiro, eu vou dar 50% daquilo que eu ganhar. Porque eu não tenho nenhum passarinho para cuidar, assim mesmo que eu falei com ele. Então, 50% eu fico para mim e 50% eu dou para o senhor. Olha só o que eu falei. Gente, passou. E eu sei que o 7º dia ia dar num domingo. Aí, quando foi no sábado, eu fui visitar os meus pais e minha irmã, eu tava no quintal com ela falou comigo assim, Adriana, essa noite eu tive um sonho com você. Aí eu falei com ela assim, ah é? O que você sonhou comigo? Ela falou assim, eu sonhei que você era diretora de uma escola que tinha muita criança, mas era muita, muita, muita criança, mas era só filho de rico. Aí eu falei com ela, ai que maravilha, significa que Deus vai atender minha oração. Gente, nessa hora eu olhei para o céu, porque eu estava no quintal, né? Eu olhei para o céu e falei assim, olha Senhor, ninguém contrata ninguém até no domingo, mas eu vou dar para o Senhor até na terça-feira, para o Senhor me contratar. Aí eu falei com ela, vai, lá no céu, tá, já estão agindo a meu favor e Deus vai me dar um trabalho até terça-feira, hein? Falei com ela, escreve aí. Passou, gente, terminou o sábado. Quando foi no domingo, gente, 6 horas da manhã a cama não me cabia. Eu levantei, tomei um banho e fui para a igreja. Na hora que eu cheguei na igreja, o pastor, um estrangeiro, ele estava saindo da casa dele e indo abrir a igreja. E na hora que ele me viu, ele falou assim, Adriana, no final do culto me procura, tem um recado do Senhor para você? Aí quando ele falou isso, um recado de Deus para mim, e esse pastor é uma pessoa que eu respeito muito, é uma pessoa que eu sei que tem vida com Deus. Gente, não me pergunte o que foi pregado nesse dia no culto, porque eu não sei, não prestei atenção, tenho que confessar, porque eu estava muito curiosa para saber qual era o recado. Enfim, quando terminou o culto, eu fui procurar esse pastor. Quando eu cheguei para ele, eu falei, e aí, qual é o recado de Deus para mim? Ele me olhou assim, abaixou o óculos, né, com o olho bem azul, os olhos azuis, e falou comigo, o que eu tenho para falar com você, eu não queria falar. Porque eu não vejo você a pessoa indicada para receber esse recado. Então, eu pedi um sinal. Ele falou assim, eu pedi um sinal para o senhor. Aí eu falei com ele assim, o que você pediu de sinal? Ele falou comigo, né, com o sotaque dele, Adriana, eu falei com o senhor. A Adriana só chega atrasada no culto. Se hoje ela chegar cedo, então eu vou falar com ela. Como você abriu a igreja comigo, então eu vou falar. Aí eu falei assim, fiquei morrendo de vergonha, né, gente? Imagina. E realmente eu chegava só atrasada, eu não gostava de louvor, gostava só da palavra. Eu fiquei morrendo de vergonha, mas eu falei com ele assim, mas o que ele falou? Aí ele falou assim, ele mandou te convidar para você ir cuidar, ser coordenadora das creches lá no interior. Gente, eles tinham um projeto missionário e era só crianças e crianças carentes. E o pior para mim ali na hora, o meu salário ia reduzir a 10% do que eu ganhava. 10%. E o pior, eu tinha feito um compromisso que eu ia dar 50%. E eu tinha falado ainda na minha oração, que eu não contei para vocês. Eu falei assim, olha, a porta que o senhor abrir, essa eu entro. Eu não sabia que era uma porta de uma creche no interior. Cuidar de mais de 1.000 crianças, porque eram 7 localidades que eu tinha que cuidar. Gente, eu fiquei muito decepcionada, mas enfim, por fé, eu fui. Eu fui e durante um ano eu cumpri a minha palavra. Daqueles 10%, né? Era muito pouco que eu recebia. Daquele dinheiro, do meu salário, eu depositava 50% no gasofilácio. E para honra e glória de Jesus, gente, no final de um ano que eu estava depositando, ninguém sabia, né? Isso era uma coisa minha com Deus. Eu fui pagar uma conta de telefone na internet
E eu não esqueço disso. Era por volta de um domingo, 4 horas da tarde. E na hora que eu fui pagar a minha conta, tinha uma bonificação de uma empresa de telecomunicações que eu já tinha saído de lá fazia mais de 3 anos. Eu levei um susto quando eu vi aquele dinheiro, porque eu falei assim, esse dinheiro aqui não é meu. Liguei para a empresa e perguntei, por que vocês depositaram esse dinheiro na minha conta? Eles falaram assim, Adriana, esse dinheiro é um dinheiro que você tem direito, é um dinheiro de uma bonificação, de um lucro a mais que nós tivemos aqui, como você trabalhou aqui na época, você tem direito, por isso que nós depositamos esse dinheiro para você. Então, gente, por que eu tô contando isso para vocês? Na hora que eu fui lá trabalhar nesse lugar, eu perdi o meu padrão de vida, eu ganhei infinitamente menos, porém, eu tive um crescimento emocional, espiritual. O Senhor tratou do meu caráter ali. Ali o Senhor me deu o privilégio de conhecer várias mulheres, mulheres simples do interior, mas mulheres riquíssimas em conhecimento com Deus. Mulheres com vida espiritual com Deus. Mulheres que me ensinaram o caráter de uma mulher cristã. Mulheres que me ensinaram como caminhar com Deus. Foi uma quebra de paradigmas, porque eu vivia no mundo corporativo com valores, resultado, lucro, meta, poder, dinheiro. E ali eu fui desconstruída. Deus foi desconstruindo, tirando todas aquelas cascas. E ali o Senhor me deu a oportunidade de aprender, começar a aprender a lidar com gente, porque eu lidava só com papel. E mais, ali ele me confiou várias crianças para eu cuidar. E eu não era nem mãe. E essa história mexe muito comigo, porque da mesma forma que eu cuidei daquelas crianças ali, que o Senhor me convidou para cuidar daquelas crianças, hoje, com esse mesmo desejo, eu quero falar com você. Cuide do seu filho, cuida da sua filha, cuida dessa criança, desse jovem, dessa adolescente aí, desse adolescente, desse jovem adulto que Deus te confiou, né? Tem esse encontro com ele, como a viúva de Naim teve, que ele se compadeceu dela, e deixe ele tocar nesse relacionamento. Que volte a ter vida na sua casa. Que você seja esse agente de mudança. Que o Espírito Santo possa fazer isso na sua vida, na sua família. Vamos orar? Se você quiser orar comigo, levante a sua mão, vamos orar agradecendo a Deus esse privilégio de estarmos juntas e aprender um pouco da palavra dele. Amém? Senhor, eu quero te dar graças pelo privilégio de estar aqui, Pai, com tantas pessoas na minha casa, compartilhando da tua palavra, Senhor. Pai, assim como o Senhor teve misericórdia da viúva de Naim, que o Senhor possa ter misericórdia de cada mulher que está aqui agora, Pai, perdida talvez nos seus relacionamentos familiares com seus filhos, os seus netos, seus sobrinhos, não sei, Pai. São aquelas pessoas que o Senhor confiou nas mãos delas. Que o Senhor tenha misericórdia, que da mesma forma que o Senhor tocou naquele caixão, que o Senhor toque, Pai, na vida dessas pessoas, desses jovens, dessas crianças, adolescentes, que muitas vezes se encontram mortos, Pai, dentro de suas próprias casas. Sabemos, Pai, que nossos filhos não se perdem na rua, primeiro eles se perdem dentro de casa. Que o Senhor tenha misericórdia, que teu Santo Espírito possa agir na vida dessas crianças, desses jovens adolescentes, da mesma forma que ele agiu lá na cruz do Calvário, ressuscitando o Senhor Jesus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que haja ressurreição nessas famílias, haja ressurreição de relacionamentos, que os filhos e filhas voltem a conversar com suas mães, com seus pais. Faça este milagre, Pai, acontecer. Trabalha, Pai, no nosso interior e nos ajuda, nos dê sabedoria para guiar os nossos filhos ao encontro do Senhor. Que da mesma forma que aquele jovem teve um encontro, ele foi tocado pelo Senhor, que a gente possa dar oportunidade dos nossos filhos e filhas serem tocadas pelo Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém. Tchau! Obrigado por vocês estarem aqui. Até o próximo chá!